substituto ideal para o nosso mês de hoje. Ander Arrascaeta tá aí batendo na porta do nosso rubro-negro e o Flamengo tem chance de ouro para contratar esse jogador. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz, porque até essa próxima quarta-feira é dada aí como data final para o Flamengo finalizar todos os trâmites envolvendo a chegada de Léo Ortiz no mais querido Brasil. Inclusive, hoje acontece uma reunião entre Paulo Pitombeira, empresário de Léo Ortiz, e Diego Serri, que é o diretor executivo de futebol da equipe de Bragança Paulista, para ajustar os últimos detalhes da transferência de Léo Ortiz para o nosso Mengão queridão. O Flamengo tá com medo de tomar um calote do Corinthians, hein? E o Mateuzinho bate o pé para ir para a equipe paulista. O Corinthians aumentou a proposta, ou na verdade igualou os mesmos valores, pelas mesmas porcentagens de direitos econômicos de Mateuzinho. O Flamengo quer fechar negócio com o Botafogo, mas o Mateuzinho não quer ir para o Botafogo. O Mateuzinho quer ir para o Corinthians. A gente vai falar sobre isso, né? Mais esse impasse que segue aí envolvendo Mateuzinho. O Mateuzinho não quer ir para o Botafogo, quer ir para o Corinthians, e o Flamengo está de olho nessa situação, principalmente após aquela nota oficial que foi soltada pelo Corinthians na última semana passada. A gente vai falar também sobre isso. Vamos falar também sobre a situação envolvendo venda de jogador que está acontecendo nesse exato momento, e o Flamengo faturando uma bolada muito bacana em relação à venda de zagueiro no futebol europeu, que vai gerar uma boa grana aos cofres do nosso Mengão queridão. Nesse exato momento também temos um impasse aí, né, com a situação envolvendo o Luiz Henrique, hein? Luiz Henrique ainda não tem nada certo, nenhuma alteração no status da negociação do Luiz Henrique, nada fechado, ou melhor, concretizado oficialmente essa informação que temos. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre venda de jogador, que nesse exato momento a informação que acabamos de receber é que o Porto acaba de comprar o zagueiro Otávio junto ao Famalicão de Portugal. Lembrando que ambos de Portugal, Porto e Famalicão. Otávio, que é cria das bases do nosso Mengão queridão, o Flamengo detém 30% dos direitos econômicos de Otávio, e nesse exato momento a informação que acabamos de receber é que o negócio está sendo concretizado em 12 milhões de euros. 12 milhões de euros, um total de 64 milhões de reais. E esse valor, o Flamengo tem direito a 30% desse total da negociação. E, nesse caso, o Flamengo pode embolsar quase 20 milhões de reais, né, com essa transação envolvendo Famalicão e Porto de Portugal. O jornal português O Jogo já dá como certo oficialmente aí, né, a saída de Otávio, que está sendo muito bem falado lá dentro dos portais portugueses. Otávio, que foi vendido no meio do ano de 2023 para o Famalicão por 500 mil euros e agora sendo negociado por 12 milhões de euros. Bom, o Flamengo vendeu barato. Na época o jogador não tinha realmente aí, né, fazer assim essa valorização, essa vitrine toda como tem agora. O jogador estourou a idade de atuar nas categorias de base do Flamengo, não tinha realmente muita chance no profissional. O Flamengo acabou aí vendendo Otávio para o Famalicão por 500 mil euros e agora faturando, né, faturando uma bolada com essa transferência de Otávio aí para o Porto de Portugal. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre outra transferência aqui no futebol brasileiro, né? Porque a situação do Mateuzinho, cara, segue um impasse daqueles, hein? Vou falar para vocês. O Vene Casagrande trouxe a informação aqui importante que diz o seguinte: Mateuzinho pode acabar ficando no Flamengo e não se transferir nem para o Corinthians, nem para o Botafogo. Os dois clubes fizeram a mesma proposta ao Flamengo pelo lateral, mas o rubro-negro não quer fazer negócio com o Corinthians por conta
da condução dos paulistas, no caso envolvendo o Mateuzinho, com direito à nota oficial. E o jogador não quer topar a ida para o Alvinegro Carioca, ou seja, o Mateuzinho não quer ir para o Botafogo. O Mateuzinho quer ir para o Corinthians. O Mateuzinho bate o pé e quer ir para o Corinthians. Só que a diretoria do Flamengo ficou bastante chateada em relação àquela nota oficial, né, que o Corinthians soltou na semana passada envolvendo o Flamengo, as negociações, tudo e muito mais. Caso não colocasse uma opção de compra em Mateuzinho, não contrataria, nada assinado, o Mateuzinho voltava e acabou voltando. O Flamengo ficou aí chateado com toda essa situação. E agora tá aí o Mateuzinho, né, pode continuar no Flamengo, pode não se transferir nem para o Botafogo, nem para o Corinthians, segundo o Vene Casagrande. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação? Eu já falei aqui e vou falar mais uma vez. Eu não sei qual a forma que o Mateuzinho está enxergando realmente essas duas propostas. Porque a proposta do Botafogo, né, futuramente para o Mateuzinho, daqui a 6 meses, 1 ano, até menos do que isso, é muito melhor. Que a gente sabe que o John Textor, o grupo Textor, tem vários clubes lá no futebol europeu e pode ser uma porta importante, pode ser não, é uma porta importante para o Mateuzinho rumar ao futebol europeu. Claro, o Mateuzinho desempenhar um ótimo futebol no Botafogo e daí então ele pode se transferir para o futebol europeu. Mas eu não sei o que está passando na cabeça do Mateuzinho, vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre a situação envolvendo o atacante Luiz Henrique. Mas Henrique, ainda esse assunto, sim, porque muitos se falam que está tudo acertado. Botafogo, Luiz Henrique, o grupo de John Textor. E nesse exato momento, não aconteceu nenhuma alteração da negociação aí de Luiz Henrique do Betis. John Textor trabalha diariamente na operação para conseguir finalizar a contratação. Ou seja, o atacante ainda não deu o ok para finalizar a operação, meus amigos. Tá aí, passe jogador que o Flamengo quer muito para reforçar o elenco. Aparentemente o Flamengo já deixou de lado. Mas o Luiz Henrique aí, na verdade, hoje está querendo vestir a camisa do Flamengo, hein? Mesmo com aquela todo negócio que não defenderia o Flamengo, tudo muito mais. Depois de o Flamengo ter conversado com o staff, apresentou o projeto também ao jogador, o staff do jogador. O jogador até mudou de ideia em poder vir para o Flamengo, só que os valores apresentados pelo Clube de Regatas do Flamengo, na época, em um passado recente, agora nesse mês de janeiro, ao Real Betis, né, não foram aí de acordo com o clube espanhol, o que fez aí a negociação não ir adiante. Mas o Luiz Henrique, eu acho que o Luiz Henrique está querendo sim vir para o Flamengo. Vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade de deixar aí nos comentários a sua opinião. Se o Flamengo deveria novamente, né, intensificar ou não. Eu acho que o Flamengo não deve entrar nessa briga, até porque o Landinho, ó, juntinho aí com o John Textor, essa é a verdade. Bom, mudando de assunto, vamos falar sobre ele, hein? Reserva de Georgiano de Arrascaeta batendo na porta rubro-negra. A torcida do Flamengo começou a levantar a hashtag com o nome do jogador na noite desta última segunda-feira, que é o nome de Igor Coronado. E a gente sabe que o Flamengo vai precisar de um jogador de meio de campo, porque vem aí a Copa América, vem aí, né, as datas FIFA, vem aí amistosos de início de ano. Então muita coisa vai acontecer e o Flamengo vai ficar de fato desfalcado, principalmente no seu meio de campo. Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Eric Pulgar e Igor Coronado está muito próximo de dar adeus ao Al-Ittihad da Arábia Saudita. E a torcida do Flamengo, é claro, sabendo dessas movimentações, já foi lá nas redes sociais e levantou a hashtag Igor Coronado no mais querido Brasil. Sem contar que um passado recente, né, o jogador já deixou claro que o desejo em defender as cores do nosso Mengão queridão. E aí, nação, o que vocês acham? E olha só que o empresário do Igor Coronado, que é o Rafael Brandino, falou o seguinte: já está certo que ele irá sair, tanto que não será inscrito nas próximas competições. Recebemos algumas consultas do Brasil nas últimas semanas e com a rescisão na Arábia, vamos dar andamento a essas conversas. Igor Coronado
meio-campista ofensivo. Você é a favor da chegada desse jogador? Quem sabe aí para ser o substituto imediato de Georgiano de Arrascaeta durante essa temporada de 2024. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que o jogador ficando livre, o Flamengo não vai realmente desembolsar, né, valor nenhum para contratar o jogador, apenas acertar salário, tudo e muito mais ali, né, tudo que convém é um contrato de jogador e clube aí, em relação a bônus, né, contrato de salário, tudo e muito mais. E a gente vê aí como deve acontecer, se o Flamengo de fato vai ou não vai intensificar alguma negociação por esse meio campista. Bom, mas fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto, vamos falar sobre ele, Léo Ortiz. Por quê? A chegada de Léo Ortiz, posso falar assim para vocês, está muito perto de acontecer. O Flamengo tenta viabilizar e definir a situação contratual do zagueiro Léo Ortiz até amanhã, esta próxima quarta-feira, dia 31. Nesse exato momento, hoje, acontece uma reunião entre Paulo Pitombeira, que é o empresário de Léo Ortiz, desde ontem que eu venho noticiando isso aqui para vocês, tá? Essa reunião acontece hoje. Paulo Pitombeira, empresário de Léo Ortiz, e Diego Serri, que é diretor executivo de futebol da equipe de Bragança Paulista, para ajustar os últimos detalhes para a transferência de Léo Ortiz. Lembrando que a delegação do Rubro Negra viaja logo mais rumo ao Brasil, aonde vai diretamente para Belém, no Pará. Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa nesta próxima quarta-feira pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Inclusive, né, aconteceu aí uma tragédia envolvendo o volante Alexandre aí do Sampaio Corrêa. Acabou sofrendo acidente no último jogo, depois da saída do último jogo, quando voltava para casa, acabou aí se acidentando, sofreu um acidente de carro e está hospitalizado nesse exato momento. Vamos aí, né, seguir essa corrente de oração e torcer para que dê tudo certo. Papai do céu vai abençoar e sim, vai sair dessa aí, né, o volante do Sampaio Corrêa. Mas enfim, o Flamengo vai, né, fazer essa partida e depois desse jogo, o Flamengo aí vai intensificar os últimos detalhes. Marcos Braz, Bruno Spini de volta ao Brasil, vai aí poder resolver a situação de Léo Ortiz. Lembrando que o Red Bull Bragantino já tem a proposta, a última oferta do Flamengo em mão, que já foi formalizada, tá? A maior parte do pagamento seria feita de forma imediata e o outro restante em até 3 parcelas. Bônus por metas alcançadas serão por títulos, jogos e minutagem, que elevará as cifras em caso de metas batidas em até 2,5 milhões de euros, dando um total chegando aí a quase 9 milhões de euros. Esse é o valor da proposta que o Flamengo apresentou ao Red Bull Bragantino. E é claro que eu vou seguir focado com tudo. Vamos aguardar o desfecho dessa reunião. Vamos aguardar também até essa próxima quarta-feira, quando de fato o Flamengo chega ao Brasil, para poder finalizar, intensificar os últimos detalhes para a transferência de Léo Ortiz para o mais querido do Brasil. Beleza? A gente vai seguir focado com tudo, mas o de agora foi isso. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.